Olá, professora Isabel Marques, eu agradeço pelas relevantes considerações que a senhora fez ao meu trabalho de conclusão de curso nesta especialização em Arte e Educação Intermediática Digital. Em primeiro lugar, quero externar minha satisfação em poder ser orientado por uma pesquisadora com larga experiência na área de educação. Acessei seu currículo Lattes e vi sua formação em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, em 1987, mestrado em MA em Dance Studies, Laban Center for Movement and Dance, 1989, e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, 1996, e as áreas de interesse para a pesquisa do ensino de artes, com ênfase em dança e linguagem corporal, interatividade e dinâmicas da contemporaneidade. Fiz um espelho para essa apresentação, vou segui-lo para evitar perda de tempo. Pois bem, acessei via internet o site da Caleidos, Companhia de Dança, fundada e administrada pela senhora, e vi também que em 1996, juntamente com o Fábio Brasil, criaram o Instituto Caleidos, voltado para a docência, pesquisa e produção das artes do corpo e da palavra. Convenço-me de que estou em boas mãos e agradeço também a professora Fernanda Cunha, coordenadora de nossa especialização, pelo cuidado em nos permitir ter acesso a orientadores com imenso saber e responsabilidade pela educação, quanto a senhora. Isto qualifica ainda mais nossa produção científica, além de exigir de nós mais empenho e eficiência para cumprirmos nosso TCC dentro do padrão de qualidade da Universidade Federal de Goiás. Nessa segunda versão, eu apresento as reflexões criteriosas a respeito dos pontos destacados em seu vídeo de orientação, que foi enviado para nós por meio de nossa tutora Aurizete. Quero justificar e desde já pedir desculpas pelo fato de meu vídeo anterior conter apenas o áudio, sem minha imagem. Eu tive problemas técnicos com a webcam, que iriam deixar meu vídeo sem foco e, portanto, com sério comprometimento em sua qualidade. Optei, então, por deixar apenas o áudio e uma foto para me identificar, mas já resolvi esse problema técnico e vou argumentar agora seguindo esse roteiro que eu montei, para falar sobre o aprimoramento necessário a este trabalho. A coordenadora Fernanda Cunha disponibilizou na nossa sala de DICC-TCC um vídeo com mais orientações acerca das características e exigências formais e técnicas de nosso trabalho, ressaltando nosso compromisso ao cumprir os prazos, além de nos incentivar em produzir um TCC com excelência de acordo com o cronograma estabelecido, que foi atualizado e também disponibilizado a nós, na sala de TCC. Pois bem, eu assisti aos 2 vídeos que a senhora nos disponibilizou, contendo informações e orientações gerais e específicas do nosso futuro artigo. Conforme vossa análise, meu trabalho encontra-se bem fundamentado teoricamente, com segurança no que pretendo desenvolver, sendo preciso apenas que eu enfatize, faça um recorte do que realmente me interessa nesse trabalho. A professora Fernanda Cunha destacou em seu vídeo de orientação que precisamos de argumentar com logicidade científica. Dessa forma, farei as considerações partindo do geral para o específico, ou seja, a partir das considerações que a senhora deixou no vídeo geral, para chegar até o vídeo específico, que fala justamente do meu trabalho. No vídeo geral, a senhora nos deixou algumas reflexões que eu procurei condensar e transcrever, além de tentar responder a seguir, utilizando e ampliando conceitos que compõem nosso referencial teórico neste trabalho. Uma das primeiras perguntas é a seguinte: por que utilizar as novas tecnologias em sala de aula? Segundo Cunha, 2010, página 358, a vida imersa no universo digital necessita de intervenções educativas libertadoras, para percebermos criticamente a existência do simbólico e suas representações no cardápio de nossas opções, para agregá-los ou descartá-los com autogovernança, cujas percepções e escolhas consistem numa prática dialógica e processual, ficcional,
no reconhecimento identitário, histórico e cultural. A segunda pergunta que a senhora nos deixa é: o que é diferente hoje no uso das novas mídias e da internet em sala de aula? A cultura digital, segundo Pierre Levy, confere a ela um status de revolução, a quarta revolução da comunicação humana. Para ser mais preciso, as três primeiras seriam a invenção da escrita, do alfabeto e da imprensa. Vemos também em Castells, 1999, página 22, que um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua universal digital, tanto está promovendo a interação global da produção e distribuição das palavras são as imagens de nossa cultura, como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e ao mesmo tempo sendo moldadas por ela. A nova cultura é a cara do mundo digital, líquida, mutante, mais participativa. Terceira pergunta que a senhora nos deixa: o que consideram como educação crítica em relação ao meio, à mídia, ao conteúdo ou ao uso dessas novas tecnologias? O fato de que os alunos possuem mais conhecimento técnico, ou seja, portam celulares, levam celulares para a escola, não resolve, como a senhora bem nos disse no vídeo de orientação. No primeiro momento, já que a maioria dos professores não são nativos digitais, isso não nos assusta. A análise crítica do potencial e dos limites da cultura digital cabe a este professor. Ao desenvolver a familiaridade com este universo, ele inicia a capacitação para a reflexão. A cultura analógica e sua relação com a escola foi concebida a partir de 1450, com a chegada do papel impresso. Podemos, do ponto de vista das tecnologias cognitivas, dizer que a escola atual é uma escola impressa e, portanto, carecendo de uma atualização. A quarta pergunta que a senhora deixa nesse vídeo geral é a seguinte: as novas mídias só como ferramentas ou meio para ensinar em sala? Ou como suporte pedagógico para construir outra vivência em sala de aula? São novas possibilidades? O modelo de produção escolar simula a cultura do papel impresso. Alguém produz o livro, distribui, ele é lido, absorvido sem alteração. O material didático é centralizado, fechado e repassado aos alunos, que têm que provar que o memorizaram. A cultura do papel impresso forma a cultura da escola, no contexto da cultura analógica. Então nós percebemos que, sim, que essa tecnologia digital, essa cultura digital, ela é um instrumento importante para ser trabalhado em sala de aula. Respondendo a pergunta da senhora. Pergunta número 5 é a seguinte: como estabelecer a relação entre aprendizagem presencial e virtual? Como estabelecer as relações humanas? Estão ampliando ou substituindo as relações humanas? A respeito do conceito de performance, Schechner, 2006, página 2, propõe que as performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam o corpo e contam histórias. Performances de arte, rituais ou da vida cotidiana são comportamentos restaurados, comportamentos duas vezes experienciados, ações realizadas para as quais pessoas treinam e ensaiam. Bom, a partir dessa visão do conceito de performance, nós podemos dizer o seguinte: a aprendizagem virtual ela não deve substituir a presencial e vice-versa. Uma se complementa na outra. É uma mudança que veio para ficar. E o professor tem que buscar instrumentos para se inserir nessa discussão. Não apenas demonizar isso em sala de aula, proibir e deixar de tratar do assunto. Agora eu vou falar um pouco do vídeo específico, que só fala justamente do meu trabalho. Orienta especificamente e pede algumas considerações a respeito, para que eu explique melhor. Com relação ao vídeo específico do meu trabalho, o meu tema-problema tem um título provisório que é Cultura Digital e Educação, as performances culturais na escola e o papel do professor enquanto mediador do ato pedagógico crítico. Eu transcrevo a seguir duas considerações importantes que a senhora fez.
A senhora disse que o meu trabalho está bem, está fundamentado, está bem amadurecido teoricamente. Eu agradeço, vejo isso como um ponto forte do meu trabalho e apresento agora as duas perguntas que a senhora deixou e uma possibilidade de resposta. A senhora me perguntou qual é o foco dessa mediação em sala de aula? É o professor? Sim, o nosso foco foi a mediação do professor, não o colocando numa perspectiva de super professor, consciente e crítico, ou de narrativa redentora, como nós vimos em um texto de Gustavo Fishman e Sandra Regina Salles de 2010. É necessário imprimir uma mudança social. Deixo agora uma citação para tentar explicar e responder essa pergunta. Ter esperança de um futuro melhor e mais justo para nossas escolas e sociedades não é uma atitude problemática per si. Entretanto, noções de esperança que se estruturam em uma narrativa redentora de heroísmo individual do superprofessor é uma esperança sem efeito. O exemplo de Nancy aponta para o reconhecimento que de nossas salas de aula devem oferecer não apenas uma análise teórica consistente, fundamentada por ideais críticos de justiça e democracia, mas também valorizar concretamente e reconhecer a importância das experiências vividas por nossos alunos, inclusive de suas esperanças, que são resultado das contradições do sistema que gostaríamos de mudar. A segunda pergunta que a senhora deixa para mim é a seguinte: o professor nem sempre está inserido na cultura midiática, não foi educado para isso. O que fazer? Bom, destaque em nosso trabalho que procuraremos desenvolver uma metodologia que nos possibilite auferir como a revolução das novas mídias na educação podem nos oferecer um universo de possibilidades para a educação crítica. Eu preciso instrumentalizar essa investigação para culminar na efetivação da autogovernança, da autonomia e educação crítica. Dependo da experiência e sensibilidade da senhora, professora Isabel, para conseguir transpor essas barreiras. Falando agora um pouco de mim, eu deixei ao final, por uma questão de modéstia e reconhecimento da nossa necessidade de aprender sempre. Eu sou professor da rede pública no município de Aparecida de Goiânia, Goiás, há 11 anos, além de atuar como tutor em outra especialização em inovação em mídias interativas pela UFG, sob a coordenação do professor Cleomar Rocha. Além de eu estar concluindo nesse momento o mestrado em ciência política, tendo como objeto de estudo minha dissertação que analisa as eleições diretas de gestores escolares, os diretores, nas unidades municipais e os aspectos locais desse contexto, como era antes e como ficou depois das eleições diretas, a questão da gestão democrática, do poder local, da ingerência de alguns políticos, da necessidade de mudança nesse cenário. Tenho profunda preocupação em estudar a educação em seus aspectos culturais, políticos e econômicos. E sonhar não custa nada, Pretendo participar da primeira seleção ao doutorado interdisciplinar em performances culturais na Escola de Músicas e Artes Cênicas da UFG, EMAC-UFG. Agradeço pela atenção e aguardo vossas ponderações para o aprimoramento deste trabalho, professora Isabel. Obrigado. A bibliografia utilizada neste trabalho foi a seguinte: Manuel Castells, Sociedade em Rede, A Era da Informatização, Economia, Sociedade e Cultura, segunda edição, São Paulo, volume 1, editora Paz e Terra, 1999. Fernanda Pereira Cunha, licenciatura em Artes Visuais, módulo 6, Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais Goiânia, FUNAP 2010. Gustavo Fishman e Sandra Regina Salles, Formação de Professores e Pedagogias Críticas. É possível ir além das narrativas redentoras? Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, volume 15, número 43, páginas 7 a 20, abril de 2010. E Richard Schechner, 2006, O que é Performance? Em Performance Studies, An Introduction, Second Edition, New York and London, Howlett, página 28 a 51. Aguardo então as considerações que a senhora tem a fazer a respeito deste trabalho
e deixo meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, até nossas próximas falas, para chegarmos a um artigo científico com produção, eficiência e qualidade. Muito obrigado, professora. Deixo um grande abraço à senhora. Boa noite.